galerinha, seja bem-vindo à primeira videoaula do workshop de desenho. Lembrando que essa aula pertence ao projeto Espaços e Territórios Sala Verde, divulgado aqui no canal Gaia 1. Não esqueça de curtir, compartilhar. Eu sou Anderson Aguiar e na aula de hoje eu vou ensinar passo a passo o olho realista feito a caneta. Estou utilizando uma caneta Bic comum, das que você encontra em papelaria, e um papel liso branco. Sem mais delongas, vamos começar a aula. Bom, eu começo traçando a linha inferior do olho e em seguida a linha superior do começo ao fim arredondado. Feito isso, eu traço a linha da pálpebra superior, a linha da pálpebra inferior, demarco a íris, que é essa parte do olho, e o sulco lacrimal. A pupila que fica sempre no meio do olho, nem muito em cima nem muito embaixo, sempre no meio, e basicamente o olho fica assim esboçado. Para dar continuidade, começo pintando essa íris, aliás, a pupila. Ela é totalmente preenchida, mas eu deixo um espaço em branco onde eu vou fazer o brilho desse olho mais à frente. Pintada essa pupila, eu vou contornar as linhas da íris e a linha superior desse olho. É importante fazer com calma, paciência, lembrando que utilizar a caneta é um pouco mais difícil. Não que não possa haver erros, é comum haver erros, mas aí você esconde depois com a sombra da própria caneta. Certo, feito isso, vou preencher o espaço dessa íris e eu vou demarcar essas linhas em direção à pupila, onde eu vou fazer todos os efeitos do olho. Agora esse passo aqui requer um pouco mais de atenção. Eu vou começar fazendo um sombreado que traça da linha da íris em direção à pupila, mas nesse efeito de pintura. Num traço mais firme para um traço mais suave, nesse efeito sombreado, quase como um degradê. Eu vou fazer isso em toda essa parte do olho. Você vê que o papel ganha um movimento, mas isso é importante para o desenho. E quando eu chego na parte que coincide com o brilho da pupila, eu paro e reinicio acima. E repito o mesmo processo da pupila em direção à íris. Se você não conseguir esse efeito de primeira, é normal, é um processo que requer prática e persistência, e normalmente de primeira, na segunda, na terceira, dificilmente você vê um resultado bom, mas uma hora sai. Chegado a esse ponto, esses dois lados aqui não vou fazer esse efeito, eu vou pintar eles por completo, trazendo essa pintura até a metade dessa pupila. Ele vai ficar nesse efeito, você vai ver que nessa parte a pupila já deu uma sumida, né? Porque normalmente no desenho realista os traços não aparecem. Faço alguns círculos, uns semicírculos, para não ficar tão vazio aqui essa parte. Muito bem, então nós temos aqui a íris desenhada e agora a gente vai fazer a parte branca do olho, chamada de esclerótica. E a gente vai começar fazendo essa esclerótica da seguinte forma. Essa linha que está muito forte, eu tenho que sumir ela porque é um desenho realista. Então eu começo a pintar em sentido degradê e vou trazendo essa sombra até ela sumir, de ambos os lados. Boa, galerinha, agora vamos dar a continuidade no olho realista. Na segunda parte, vamos terminar a parte de baixo do olho. Eu tinha terminado a parte de cima, não é isso? E agora a gente vem para a parte inferior, naquele mesmo efeito, fazendo essa linha sumir de fora para dentro. Na parte do sulco lacrimal, a gente traça essas duas curvas e dou uma sombreada dela para dentro do olho, dos dois lados. E agora nós vamos fazer a parte dos cílios. A gente vai começar a fazer o cílio inferior. E o cílio ele tem uma técnica que é a seguinte. Normalmente, quando a gente faz um olho, a gente traça os cílios retos, né? Quando a gente está aprendendo desenho.
Mas no desenho realista, o cílio ele precisa acompanhar a curvatura que esse olho faz para ele dar aquele efeito circular. É preciso praticar isso daqui bastante para conseguir fazer esse efeito. Então a gente começa aqui, do meio. Vou fazer uns cílios grandes, porque aí fica mais visível para você ver aí do seu vídeo. Para ele fazer esse efeito, evita fazer sempre reto numa direção só. Feito isso, eu vou dar uma leve sombreada nessa parte interna. Não precisa aqui ser uma sombra muito forte. Ok. Vou reforçar uma sombra abaixo desses cílios, e aqui a sombra é um pouquinho mais forte que essa de cima, no sentido circular do olho. Mantenha um espaço vago para representar um brilho. E uma característica do desenho realista é que você reafirma os traços por cima das sombras, né? Depois que você traçou uma sombra, é comum refazer os traços. E aqui, se tratando de cílio, não tem problema se o traço não sair bem em cima, porque aí fica como cílios de fundo, né? Dou uma leve esfumaçada com o dedo. O efeito do lápis também é comum fazer no efeito da caneta. Boa, galerinha, agora nós vamos retomar o passo a passo do olho realista, a caneta. E tendo terminado a parte inferior do olho dos cílios, agora a gente sobe para fazer os cílios superiores. Eu vou usar a mesma técnica do meio até o final, com aquela curvatura dos dois lados. De cara, eles não precisam ficar tão precisos ainda, né? Porque a gente vai fazer agora a sombra que fica atrás desses cílios, pegando aqui a pálpebra superior. Esse efeito de sombra, ele requer o pulso bem leve, para ele não sair um traço muito forte. E aí você vai reparar no seu vídeo que ele deixa sempre umas luzes no meio, onde vai fazer o efeito da dobra da pálpebra. A parte superior ela é um pouco mais firme mesmo. Faço esse efeito de ambos os lados. É comum o papel ganhar essa dinâmica. Como eu já havia dito, isso é importante para o efeito do desenho. E aqui onde eu deixo esse brilho, eu não preciso deixar ele muito limpo. Posso dar uma sombreada nele também. E depois fazer aquele esfumado com o dedo. Você pode deixar uma tampinha de álcool, porque o álcool também dilui a caneta no papel. Feito isso, eu vou reafirmar agora esses cílios. Não precisa ser perfeito em cima, para ele fazer os cílios de fundo, dando a ideia daquele cílio bem volumoso. Um cílio bem volumoso mesmo. Um efeito bem interessante é sombrear, aliás, fazer o reflexo dos cílios dentro da pupila do olho, e da esclerótica e da íris. Dando então continuidade no desenho, e agora nós vamos fazer a parte da sobrancelha. E como eu fiz essa sobrancelha? Existem muitas técnicas de como fazer uma sobrancelha, mas lembrando que esse é um workshop básico, então não vou passar técnicas aqui avançadas. Essa técnica que eu utilizei foi: comecei desenhando os fios dessa sobrancelha, no formato que ela vai tomar. Nesse caso eu utilizei essa sobrancelha um pouco mais arqueada, para dar essa ideia de sensualidade mesmo no desenho. Demarcado esse espaço, eu faço a parte de baixo dessa sobrancelha.
para ela ficar com aspecto de sobrancelha desenhada, né? E um passo muito importante agora é, quando fazer a sobrancelha, trazer esses mesmos fios daqui para dentro, para dar aquele aspecto de volume. E foi essa técnica que eu utilizei para fazer essa sobrancelha. Feito a sobrancelha, eu vou demarcar essa parte, onde eu vou fazer esse sombreado para o desenho não ficar muito branco. E como esse é um desenho demonstrativo, não vou fazer uma sombra muito avançada, nada muito complexo. É só para mostrar mesmo onde fica cada coisa. Respeita a curvatura do papel e a curvatura do desenho do olho também, né? Fiz de um lado, também faço do outro. Como eu disse, esse é um desenho demonstrativo, então não vou caprichar tanto assim nessa sombra agora, nesse momento. Nos próximos vídeos, com o rosto completo, croquis de corpo, aí eu mostro as técnicas de como fazer a sombra um pouco mais avançada. Aqui agora é só para não deixar tão em branco essa parte que não é branco, né? Só o branco do papel mesmo. E aí eu vou fazer um pouco dele aqui embaixo também. Aqui eu posso deixar um pouco mais de abertura entre os traços para dar a ideia dessa parte que é um pouco mais rugosa mesmo do olho, né? Boa, galerinha, e agora dando sequência no desenho, já indo para as retas finais. Eu estou agora sombreando essa parte que estava em branco, nesse efeito de traço do fundo leve. Repetindo que esse é um desenho demonstrativo, então não estou fazendo com tanto capricho, com tanto detalhismo assim. E eu vou parar esse desenho aqui, esse é o final. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de assinar o seu desenho no final. Praticar bastante. Fique atento para as próximas aulas, as próximas técnicas, outros tipos de desenho, com outros tipos de materiais. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.